dia. Gostaria de, inicialmente, agradecer a Lubigrax o convite, de mostrar um pouco da nossa experiência, que começou recentemente com a observação do que está acontecendo no setor de petróleo e gás no Brasil, e tem sido uma atividade não só recente, como também crescendo de uma forma bastante rápida. Então, uma parte do que eu poderia falar, o meu colega que antecedeu com a palestra da ANP, Leonardo, apresentou com maior detalhe, mas eu vou repetir um pouco o que nós temos visto acontecer. O que aconteceu nos últimos anos? O Brasil se tornou autossuficiente em petróleo. Então, na minha geração, e talvez na geração de uma boa parte da audiência, nós vimos o nosso país enfrentar as várias crises do petróleo com bastante dificuldade. Na década de 70, nós chegamos a ver carros sem circular final de semana. Mais recentemente, no ano passado, com a greve dos caminhoneiros, nós vimos que a dependência da nossa sociedade com relação à distribuição, produção de combustíveis, ainda é muito forte, né? Mas que mudanças no setor ocorrem e ocorrem rápido. Hoje, a nossa produção média, com dados de janeiro, o meu colega apresentou até dados mais recentes, é superior a 2.600.000 barris diários de petróleo. O Brasil exporta atualmente mais de 1 milhão de barris de petróleo e importa mais do que 500 mil de barris em derivados de petróleo. Qual a perspectiva nos próximos anos? Como o Leonardo acabou de mostrar, a expectativa é que a produção possa atingir níveis próximos de 5 milhões de barris diários. Obviamente, a nossa economia não precisa de todo esse petróleo. Nós vamos nos tornar, talvez, o 5º maior produtor mundial de petróleo, e a produção de gás natural tem crescido incrivelmente, né? A produção de gás natural, ela tem crescido tanto que existe um forte componente de reinjeção desse gás, que é produzido principalmente nos campos do pré-sal. Ele está sendo reinjetado nas unidades geológicas de onde ele provém. Então, isso implica em uma certa perda de energia, porque atualmente não é mais possível queimar o gás excedente. E quando o petróleo é produzido, o gás vem junto, né? Então, isso é separado e reinjetado. A autorização para queima só ocorre em casos excepcionais, porque isso exige uma discussão ambiental e autorização, consequentemente, do IBAMA. Nesse gráfico, nós mostramos bem qual o papel do pré-sal nos últimos anos. Isso realmente mudou e vai mudar cada vez mais o setor, principalmente o setor de upstream. Nota-se no gráfico que a curva em roxo, correspondente ao pré-sal, mostra claramente que o pré-sal hoje é responsável a quase 60% da produção de petróleo no Brasil. É evidente também um pequeno declínio da produção em terra e um declínio também no pós-sal, que são os campos tradicionais da bacia de Campos. Esses campos, nós tivemos no pós-sal o que sustentou o crescimento da economia do nosso país nas últimas 3 décadas. Então, graças ao esforço da Petrobras, que é uma empresa única, o que a Petrobras investiu em desenvolvimento tecnológico claramente diferenciado em relação ao que uma major player investe, né?
nas últimas décadas, nós conseguimos ter esse petróleo descoberto no Brasil. E, mais recentemente, o pré-sal. Como que funciona esse aumento de produção na cadeia produtiva? É nesse setor que eu gostaria de enfatizar mais na minha palestra. A mudança no setor de produção de petróleo e gás, que nós chamamos de upstream, vai afetar de forma significativa toda a cadeia do petróleo, tá? E isso vai afetar de uma maneira positiva, principalmente na área de logística, tá? O crescimento dos setores de refino e do setor de distribuição vai gerar, como consequência, uma expansão nas indústrias petroquímica e siderúrgica, porque todas essas áreas envolvem grande consumo de dutos, tá? A expansão dos gasodutos e oleodutos vai acionar novamente a indústria pesada brasileira, que tem sofrido com a desaceleração econômica, e vão certamente surgir grandes projetos. O Leonardo acaba de dizer aqui um dos maiores problemas que nós temos, o gás natural. O gás está sobrando exatamente num determinado momento em que ficou muito mais complicado construir grandes hidrelétricas no Brasil. A nossa matriz elétrica, ela a gente pode dizer como brasileiros com muito orgulho, praticamente 75% é autorrenovável, porque são hidrelétricas, tá? Só que a questão ambiental, principalmente nas áreas amazônicas, ela é muito forte e não faz sentido trazer energia de áreas tão distantes para os nossos centros industriais como aqui em São Paulo. Então, por exemplo, as duas hidrelétricas do Rio Madeira, Santo Antônio e Jirau, exigiram construção de linha de alta tensão de mais de 3.000 quilômetros, tá? Para trazer para Araraquara a energia. Diversas subestações. Isso é um investimento que quase equivale a uma hidrelétrica daquele porte. Então, hoje, não faz sentido investir tanto em uma hidrelétrica grande se existe gás natural sobrando aqui no quintal de São Paulo, vamos dizer assim. Então, certamente, vão ser investidos em grandes projetos, volumes significativos de recursos para a construção de gasodutos, oleodutos, usinas de liquefação e de processamento de gás. Se o pré-sal ocorresse no Golfo do México, isso não seria um problema. Existe até a opção de escolher qual empresa pode ser contratada para dar vazão ao gás ou ao petróleo. Mas, no nosso caso, nós não temos nada. Então, certamente, principalmente aqui no litoral de São Paulo, vai haver grande investimento para produção e aproveitamento desse gás. Isso significa que pode estar havendo o que nós chamamos de game changer. Não na minha área, eu sou mais acadêmico, sou geofísico, eu atuo mais na área energética, ambiental, mas é evidente, basta ler publicações econômicas, que o que mudou no Brasil nos últimos tempos foi o agronegócio. O setor que mais cresce atualmente é o agronegócio. O agronegócio já corresponde a 23% do PIB brasileiro. Agora, o setor de óleo e gás, com esse aumento de produção, ele pode ser certamente um novo game changer. Nós podemos ter aqui, talvez, a esperança de um crescimento econômico sustentável durante 10, 15 anos, pelo menos, tá? Com viabilidade de geração de recursos e royalties e empregos numa sociedade que, nesse momento, está precisando disso. Isso, como eu falei, corresponde a um esforço de longa data.
Aqui nós vemos alguma informação geológica que é importante. Talvez alguns lembrem de alguns desses nomes, são nomes de peixes do nosso litoral, em que normalmente são batizados os campos descobertos pela Petrobras e por outras empresas que agora atuam aqui. Então, por exemplo, Garoupa, Marlim Sul, são campos que conseguiram sustentar com o petróleo do pós-sal, né, que seriam esses reservatórios acima dessa unidade em branco, que sustentaram a nossa economia nos últimos 20, 30 anos. Esse é o que nós conhecemos e nós víamos a veiculação de propaganda da Petrobras, publicidade da Petrobras, com o orgulho de desenvolvimento de tecnologias, por exemplo, de produção de petróleo com lâmina d'água até 2.000 metros. Agora, nós vemos uma mudança até no tipo de plataforma que é usada. Obviamente que, por exemplo, a partir de Marlim Sul, Roncador, não foi mais possível usar plataformas fixadas no fundo do oceano. Então, essas grandes unidades, que são, na verdade, grandes navios petroleiros adaptados para não só produzir, como armazenar petróleo e gás, eles vêm sendo agora usados. E, finalmente, nos dois campos aqui, Lula e Iracema Sul, são campos do pré-sal. Nota-se que agora a produção é de uma unidade geológica muito mais profunda, que fica situada abaixo da unidade em branco, que é a unidade de sal, né? Eu poderia explicar como que essa unidade de sal formou, mas de uma forma mais detalhada, mas só para resumir, no momento em que o antigo continente, que incluía América do Sul, África e outros, se separou aqui no hemisfério sul, houve condições para que se criasse uma acumulação de restos orgânicos que culminou na concentração de grandes depósitos de hidrocarbonetos. E depois esse oceano, que hoje é o Atlântico Sul, que estava abrindo, ele permitiu também, numa determinada época, a precipitação de uma grande quantidade de sal, que cobriu esses restos de hidrocarbonetos. E depois voltou a depositar novas unidades onde mais hidrocarboneto foi depositado. Essa última fase seria a fase do pós-sal. A primeira seria a fase do pré-sal. Daí poderia-se concluir que, então, no litoral da África deveria haver também depósitos do pré-sal. Mas, apesar de todo o esforço, já investiram muito lá, infelizmente, no litoral de Angola, por exemplo, essa situação geológica não se repetiu. Então, é uma coisa única do nosso litoral e que hoje está gerando o que o colega acabou de apresentar. Então, por exemplo, nas últimas rodadas que nós tivemos, aqui está mostrado o que aconteceu nos anos de 2017 e 2018. Nós tivemos rodadas convencionais e rodadas do que nós chamamos da modalidade pré-sal, que hoje são as mais disputadas, as que atraem maior interesse das grandes empresas. Mas nenhuma dessas aqui é ruim. Eu costumo dizer aos meus alunos o seguinte: qual é o melhor automóvel que existe? É o seu, é aquele que você já pagou e que é de sua propriedade. Qual o melhor modelo de campo de petróleo? É aquele da sua empresa, tá? Esse é o melhor negócio do mundo, ok? Então, aqui nós vemos já volumes significativos de investimentos nos últimos 2 anos. Eu queria detalhar só a última rodada do pré-sal. Essa última rodada que aconteceu em setembro do ano passado, ela incluiu alguns blocos, como eu vou mostrar aqui no resultado. Essa foi uma rodada extremamente importante.
Na verdade, não são dos melhores blocos que foram incluídos nessa licitação, mas o resultado foi significativo da seguinte forma: os 3 primeiros blocos são da Bacia de Santos. São os 3 blocos que atraíram a maior disputa, tá? E não só o excedente em óleo oferecido pelas empresas, como o bônus de assinatura e o ágio foram significativamente maiores do que o último bloco, que foi o único da Bacia de Campos. Nesse caso aqui só teve a Petrobras, que levou pelo preço mínimo. Aqui o ágio foi 0, tá? Nos outros 3 casos, nota-se que não só o volume financeiro é significativo, como também é significativo a volta ao Brasil de grandes players, como, por exemplo, Shell, Exxon, BP, os chineses, a Chevron, tá? São empresas que mostraram grande interesse. A novidade, além do que está mostrado aqui, foi uma grande descoberta de gás na bacia de Alagoas, Sergipe, recente isso, da Exxon. E uma outra novidade, agora também não relacionada ao pré-sal, foi na América do Sul, na Guiana, em que a Exxon conseguiu também uma descoberta muito boa de petróleo. Então, isso foi o que aconteceu recentemente. O que vai acontecer a seguir? A seguir significa daqui a 2 meses. No dia 10 de outubro está marcada a 16ª rodada de licitação convencional. O bônus mínimo previsto supera R$1 bilhão, tá? Esse é o bônus de assinatura. No dia 6 de novembro, vai acontecer, logo depois de um grande evento da indústria petrolífera no Rio, que é a OTC Rio, vai acontecer o leilão da seção onerosa, do excedente da seção onerosa. Nesse caso, o bônus mínimo é de R$106 bilhões, tá? E no dia 7 de novembro, o bônus mínimo de quase R$8 bilhões vai acontecer a próxima rodada de licitação do pré-sal, tá? Então, esse final de ano, esse segundo semestre, vai envolver grandes movimentações financeiras e expectativa grande nesse setor. O que é a seção onerosa? A seção onerosa é o resultado de um acordo que foi firmado entre a União e a Petrobras em 2010, que permitiu que a empresa, por estar investindo naquela época grandes volumes na Bacia de Santos, pudesse produzir, sem licitação, 5 bilhões de barris de petróleo. Só que, naquelas áreas, estima-se que exista pelo menos outros 6 bilhões de barris. Então, isso é que vai ser objeto desse mega leilão, tá? É óbvio que, nesse leilão, aparentemente, a Petrobras vai ser compensada, né, pelos investimentos e vai participar também, tá? Então, é daí que vem essa expectativa e esse bônus de assinatura de R$106 bilhões. Bom, hoje, como o colega Leonardo acabou de mostrar, nós temos uma infraestrutura também grande disponível no midstream e no downstream. E isso está sendo também objeto de grande interesse pelo plano de desinvestimento da Petrobras. Então, refinarias vão ser vendidas, o monopólio, de fato, que existe até hoje, ele pretende-se quebrar isso, tá? E no setor de biocombustíveis tem um resumo do que nós temos de dados da ANP. Então, hoje nós vamos também ver grandes mudanças nessa área, tá? Aqui
nós temos a rede de oleodutos atual do Brasil. Então, nota-se que a rede, apesar de incluir grandes extensões, a nossa rede ainda é precária para servir o território que nós temos no Brasil. A rede de gasodutos é a mesma observação. Então, nesse caso aqui, o desinvestimento já está acontecendo. Por exemplo, metade da rede já foi vendida pela Petrobras a uma empresa francesa. Nesse caso, vale um parênteses, que isso foi questionado judicialmente, né? E o questionamento foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu que a venda foi legal. Então, não só isso, como decidiu que as estatais podem, de uma forma regular, agora, desinvestir nas suas subsidiárias, o que vai permitir com que todos esses outros setores, né, prossigam com o plano de desinvestimento. Então, aqui, claramente, o setor privado vai agora tomar um papel mais importante, não só no midstream, como no downstream. O que nós temos feito? Nós iniciamos há menos de um ano discussões sobre como contribuir nesse momento em que nós estamos passando e vamos passar, principalmente visando apoiar a desregulamentação ou a regulamentação nova de mercado que nós estamos vendo. Então, nós temos trabalhado para tentar oferecer segurança nas atividades no âmbito técnico-científico, tá? Então, nós temos algumas variáveis que nós temos que, certamente, incluir nessa equação. A legalidade, a regulamentação e a aplicação de práticas e técnicas corretas. Nós não podemos correr o risco de ver um retrocesso. Não sei também se caberia, né? Se aconteceria. Mas isso só é possível se for feita uma abordagem multidisciplinar, tá? Então, nós temos que representar investimentos nacionais e internacionais com o respaldo correto, não só técnico como jurídico. Existe uma prioridade iminente no regulatório com base numa aproximação totalmente dentro do compliance, tá? Nós já temos a legislação, nós temos as técnicas, nós não temos ainda a tradição. Então, nós temos hoje atividade já em São Paulo, no Rio, além de Brasília, para que consigamos chegar a um resultado dessa equação para resolver problemas de grandes players, médios players e até pequenos players, que queiram atuar ou que já atuam nessa área, tá? O modelo de negócio é tentar representar essas empresas dentro desse espírito, vamos dizer assim, no compliance, para que as empresas possam se concentrar na sua atividade raiz, tá? No seu core business. Então, hoje, o que nós temos feito? Tentado uma abordagem usando conhecimento técnico de geofísica de petróleo, tá? Por exemplo, a geofísica, principalmente a sísmica, é a única área em que atualmente as grandes empresas de petróleo não trocam informações, tá? A chave ainda é a forma como os dados sísmicos são processados e como isso leva à descoberta de petróleo e gás. Então, nessa área ainda não existe troca de informações, porque eles são concorrentes. Não existe um outro método de encontrar petróleo e gás natural. Então, isso
é natural. Agora, do ponto de vista legal, fiscal, comercial, financiamento, reorganização societária, empresarial, regulamentação ambiental, nisso existe troca de informações, tá? Então, nós atuamos com base no que é colocado no IBP e tentamos chegar a uma solução usando todas essas variáveis. Tá? Nossa equipe, então, ela é multidisciplinar e tenta, no momento, chegar a uma transição. Nós atuamos aqui bastante já, nas últimas décadas, na área do setor elétrico. Então, do lado direito, aqui tem todas as usinas hidrelétricas e aproveitamentos elétricos brasileiros, da qual nós tomamos parte para tentar uma regulamentação. E, no momento, nós vemos que o setor que vale a pena investir é exatamente o setor do qual eu estou falando hoje aqui. Então, eu gostaria de, mais uma vez, apresentar aqui os nossos agradecimentos ao evento. A organização foi sensacional e colocar-nos à disposição para responder perguntas ou para nos contactarem após o evento. Obrigado.